Já de volta com seu Sem Censura Pará ao vivo. E você que participa do programa de hoje já sabe, participe, ligue pra gente, mande seu recadinho, mande perguntas, que você concorre a brindes no final. Não é isso, Beatriz? Isso mesmo, Vanessa. O WhatsApp do Sem Censura mudou. E para deixar bem gravado, o número é 88957957. Eu vou repetir mais uma vez. 88957957. Também pode mencionar pelo Twitter, @semcensurapa. Sem contar que tem um 9zinho lá na frente, não é isso? 98895, anote aí, 7957. Bem, voltando este bloco agora com um assunto sobre alimentação saudável em tempo de pandemia. Nossa entrevistada é a doutora Carolina Beckmann-Ott, que é médica nutróloga. Carolina, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. E vamos lá, tá todo mundo curioso. Ficar em casa, já vamos, eu acho que para 90 dias de quarentena no estado do Pará. E tá todo mundo aumentando de peso. Como enfrentar uma pandemia ficando em casa sem pensar em comer? Vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para a nossa população, né? Claro que não são tempos fáceis. A gente está perdendo pessoas próximas, convivendo diariamente com óbitos, com problemas financeiros, socioeconômicos, e isso vai causando ansiedades, dificuldade de dormir, além desse confinamento que a gente não consegue ter um acesso fácil toda hora a mercados, etc. Existe na internet, e eu até coloquei no meu Instagram hoje, para quem está ouvindo a gente, o Guia Alimentar da População Brasileira. E esse guia alimentar, apesar de ter 158 páginas, eu fiz um resumo para deixar lá para a população no meu Instagram, que é @carolbeckmann. E, assim, basicamente, fazer escolhas por alimentos não processados, alimentos in natura. Fazer frutas, verduras, legumes, grãos, sementes, castanhas. Evitar ao máximo aquela alimentação tipo fast food, muito sanduíche, pizza, biscoito, muito açúcar, muita gordura saturada, porque juntando o período de pandemia com essa alimentação inadequada, isso vai afetar as bactérias que convivem ali no nosso trato gastrointestinal, principalmente no intestino. E é lá no intestino que estão as nossas células responsáveis por 80% da nossa imunidade, que é a barreira imunológica intestinal. E se a gente não cuidar da alimentação para cuidar do intestino, a nossa imunidade vai ficar afetada. Então, é lá no intestino que mora a nossa imunidade e que também mora muito das nossas emoções. Porque é lá no intestino que é produzida a serotonina, o nosso neurotransmissor de bem-estar, e que também, depois que ele viaja pelo eixo do intestino até o cérebro, através do nervo vago, acontece a transformação dessa serotonina em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, veja como tudo está interligado. A qualidade da nossa alimentação, junto com a nossa imunidade e também as nossas emoções e a qualidade do nosso sono. E eu prezo muito pelas pessoas terem um nutricionista, porque essa adequação alimentar é feita muito bem pelo nutricionista e faz com que o paciente possa não precisar de nenhum suplemento alimentar. Porque muitas pessoas querem tomar o suplemento. Porque é mais fácil ir na farmácia comprar um suplemento do que do que dizer não para os alimentos ruins, comer fruta, verdura, legume, todas as refeições, fazer suco verde, comer mais
omelete, mais ovos, mais carne, peixe, frango, ter uma alimentação mais limpa. Às vezes isso é mais difícil para as pessoas e as pessoas querem resolver esse problema da alimentação comprando um suplemento na farmácia. Então, esse é o meu primeiro recado. Então vamos lá. A senhora estava falando ainda há pouco sobre a importância do bom funcionamento do intestino. Quais são os alimentos que facilitam ter um funcionamento regular intestinal? A primeira coisa são as fibras, tá? As fibras, elas são responsáveis pelo bom funcionamento intestinal e elas vão servir como alimento para as bactérias boas do intestino, que são as bactérias gram-positivas. Alimentos muito gordurosos e muito açucarados alimentam as bactérias gram-negativas. Então, assim, o que são as fibras? Entrariam as frutas, verduras e os legumes. E, principalmente, se a gente conseguir ingerir crus, né? E a gente tem também os grãos integrais, como arroz integral, pão integral. E, além disso, a gente pode ter suplementos também à base de fibras para quem não consegue atingir a ingestão apenas com os alimentos. E a gente tem uma outra classe de alimentos importantes para o intestino, que são os alimentos probióticos, que são os iogurtes naturais à base de 2 ingredientes somente, o leite e o fermento lácteo. Além disso, kombucha, muita gente não ouviu falar de kombucha, que são chás fermentados com bactérias saudáveis, kefir, que também é um alimento fermentado, o queijo japonês, chamado de tofu, que é um queijo feito à base da fermentação da soja, o misoshiro, que também é uma sopa de miso, um alimento japonês, e alguns outros, falei já de alguns. Sempre o nutricionista, assim, um bom nutricionista consegue montar um cardápio completo com fibras, vitaminas, minerais, probióticos, e adequado nos macronutrientes, né? Proteínas, carboidratos e gorduras. Uma coisa que a gente vê muito nesse tempo de pandemia é que quem mais sofre, né, é a população idosa. A gente sabe disso. E os idosos, eles têm uma ingesta muito baixa de proteínas. Seja pelo fato do menor apetite na fase idosa, seja pelo fato da falta da dentição, para ajudar no processo de mastigação, sim, e seja pelo fato daquele vício numa alimentação muito pobre mesmo em nutrientes, que é aquele vício de café com leite e pão com manteiga. E acaba ficando uma alimentação muito viciada nisso, café com leite, pão com manteiga, biscoito, bolacha, e não tem muita proteína. Eles têm dificuldade de mastigar carne, peixe, frango, frutas, verduras, legumes. Parece fácil, mas a nossa população idosa é bem carente de uma alimentação saudável, sabe? E isso poderia contribuir muito em relação a ter uma melhor imunidade e melhores resultados durante o tratamento. Sem contar que o nosso povo paraense é fã do açaí. Então é muito normal que na melhor idade eles escapem, eles até colocam de lado o pão com manteiga e o café com leite e dão-lhe forte no açaí com farinha. E aí o açaí é um alimento riquíssimo, tá? O açaí é um alimento riquíssimo. O problema é você fazer uma refeição que deveria ser equilibrada macro e micronutrientes e fibras só com, por exemplo, um peixe com açaí. Aí você vai ter um macronutriente e proteína no peixe, e você vai ter o macronutriente do açúcar, da fruta, do açaí, né? Sim. E mais a gordura que tem o açaí. Tem algum ferro, alguns minerais, porém vai faltar as fibras. Vai faltar complementar com as folhas, né? Com salada, com os vegetais. Então, assim, dá para fazer o açaí, sim, dá para encaixar o açaí no plano alimentar,
desde que a gente adeque também os outros nutrientes. Perfeito. A senhora falou ainda há pouco sobre a busca por suplementos alimentares. E no momento em que tivemos o pico, e eu espero que seja o único pico, que foi justamente na segunda quinzena de abril para a primeira quinzena de maio, faltou suplemento vitamínico nas farmácias. Não tinha nem vitamina C. Se não tinha azitromicina, não tinha ivermectina, não tinha hidroxicloroquina, cloroquina, também não tinha o principal, né? Que eram os recursos de vitaminas que aumentassem a imunidade. Aí eu lhe pergunto, em todas as mídias era recorrente a gente ouvir que zinco, cálcio e vitamina D são essenciais para o fortalecimento da imunidade. Não usando os suplementos, quais são os alimentos ricos nesses minerais? Então, vamos lá. Eu acho que os principais que foram falados foram o zinco, a vitamina C, a vitamina D. O cálcio, ele é bem rico na nossa alimentação, porque a nossa população é meio viciada em leite e derivados. Mas, por exemplo, vitamina D, que eu falo muito, a gente precisa ter no alimento, que é a forma de provitamina D, e também precisamos fazer um metabolismo bem complexo até chegar na exposição ao sol, para aquela forma de provitamina D se converter na vitamina D ativa. Então, é uma combinação de alimentação, metabolização e exposição solar. Na alimentação, a gente tem a vitamina D em alimentos gordurosos. Peixes de águas salgadas e profundas, como salmão, atum, sardinha, a gema do ovo. E a gente tem também se tiver baixa ingesta, teria que fazer a suplementação. No caso da vitamina C, a gente consegue atingir a necessidade diária de vitamina C com limão, as frutas cítricas, limão, laranja, acerola, abacaxi. Desculpa. O zinco, a gente consegue muito assim em ostras oleaginosas, castanhas, nozes. Enfim, então dá para acertar tudo na alimentação. Vitamina D, vitamina C, zinco. O cálcio é muito presente em leite e derivados, né? Então, nossa alimentação do brasileiro tem muito. Geralmente, a gente até fala que o problema não é suplementar o cálcio, mas sim ter níveis adequados de vitamina D, porque ela melhora a absorção do cálcio no intestino. Perfeito. Selênio, que eu não falei, é um mineral muito importante para a imunidade e para o funcionamento da tireoide. A gente aqui no Pará tem a melhor fonte de selênio das tabelas nutricionais, que é a castanha do Pará. 3 castanhas do Pará por dia, você atinge a necessidade diária de selênio. O difícil é controlar a vontade de comer mais do que 3 castanhas por dia. A gente compra aquele saquinho, né, no sinal e come todo, não consegue parar. Falando em vencer etapas, a gente sabe que está todo mundo em casa, boa parte das pessoas ansiosas para retomar as suas atividades normais e muito facilmente buscam para vencer a ansiedade alimentos ricos em carboidratos e açúcar. Como a gente vence a ansiedade com alimentos saudáveis? Vamos lá. Eu fiz recentemente uma live e um IGTV sobre como trabalhar alguns itens em relação à ansiedade e às compulsões alimentares por doces e carboidratos. A gente, primeira coisa, o doce, o carboidrato, a gente tem que levar em consideração como se fosse igual ao coronavírus. A gente não pode se expor a eles. Ou seja, não pode comprar no supermercado e ter em casa. Não pode se encontrar. Então, de preferência, nem comprar coisa muito doce, biscoito. Ter sempre a opção saudável em casa. E fazer trocas inteligentes. Por exemplo, ter em casa um chocolate 70%,
Usar frutas mais doces, como, por exemplo, banana, maçã. Você esquenta um pouquinho na frigideira com óleo de coco e joga canela, que tem fitonutrientes, que também mata a vontade de comer doce com frutas. Você pode fazer o uso de estratégias para dormir melhor e fazer atividade física, porque os hormônios do sono e os hormônios liberados na atividade física ajudam a melhorar a ansiedade e a compulsão. Eles fazem o controle do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Hoje em dia, a gente passa o dia inteiro com picos de cortisol por causa de estresse, ansiedade, Sim. notícias ruins o tempo todo. E uma atividade física liberando endorfinas e um sono de qualidade liberando a melatonina ajudam nesse controle da compulsão alimentar. Principalmente quem tem compulsão por doce à noite, de madrugada. Tenho muitos pacientes que falam, doutora, me ajude, porque eu ataco a geladeira de noite para comer doce, para comer pudim. E isso pode melhorar muito com essas estratégias. Além disso, se alimentar de proteína por vários momentos do dia, porque é na proteína que a gente tem os aminoácidos construtores dos neurotransmissores e também que dão saciedade. Então, assim, você fazendo refeições controladas, balanceadas, ricas em aminoácidos, em triptofano, em magnésio, zinco, o seu cérebro ele vai ficar mais saciado e ele não vai estar o tempo todo disparando sinalização de fome. Nosso cérebro tem fome de micronutrientes, ômega 3, magnésio. E aí, se você for lá e comer um pedaço de pão com café, que não tem nutriente nenhum, o seu cérebro vai continuar enviando mensagens de fome. E aí você daqui a 15 minutos vai querer comer mais alguma coisa. Aí se você for lá e comer um biscoitinho, não tem nutriente nenhum. Daqui a 20 minutos seu cérebro vai disparar uma mensagem, fome. Porque infelizmente ele não sabe disparar uma mensagem específica. Eu tenho fome de ferro, eu tenho fome de triptofano, eu tenho fome de vitamina D. Então, o que a gente precisa é ter consciência de que o alimento pode ser o nosso remédio e que o nosso remédio possa ser o nosso alimento. E Hipócrates, o pai da medicina, já dizia isso. Doutora Carolina, nós temos participação de alguns telespectadores. Vamos lá. Temos a participação pelo Twitter da Nádela Templa, que ela tem a seguinte pergunta. Dentro da nossa culinária, quais são os melhores alimentos para esse isolamento? A pergunta dela ficou com um pouquinho de... Dentro da nossa culinária... Eu acho que é como controlar o consumo de doces no isolamento, não é isso? Não. Quais alimentos típicos paraenses, regionais, são ideais nesse momento de isolamento? Quais alimentos são ideais para esse tipo de isolamento? Bom, os nossos regionais. Sempre os nossos regionais. Beleza. Agora eu entendi. Os nossos regionais, nossa comida paraense é uma comida tipicamente indígena, tá? Então ela é uma comida que pode ser muito saudável. Às vezes a gente estraga. Então a nossa comida que tem raízes indígenas, ela é a comida mais típica brasileira que pode ter. Por exemplo, a maniçoba, que vem da folha da maniva, não é um alimento que não é saudável. Não é saudável se você colocar um óleo de má qualidade, se você colocar excesso de gordura saturada animal. Então, você pode usar carnes mais magras na maniçoba, por exemplo. Utilizar como complemento o arroz integral, ao invés do arroz branco. Sim. Por exemplo, o nosso pato no tucupi é extremamente, é extremamente saudável, porque você tem o pato, que é um tipo de proteína, você tem o tucupi, que é o extrato, né, o caldo da mandioca brava,
ou seja, é um alimento que é da natureza, não é um alimento ultraprocessado. Você coloca o jambu, que é riquíssimo em fibras e minerais, tem magnésio. Então, assim, é excelente. O que mais de comida regional? O próprio tacacá. São comidas que a gente chama comida de verdade, que Deus fez. Às vezes, a gente é que exagera ou na quantidade ou adicionando alguns elementos não saudáveis, né? Mas o pior de tudo é o excesso mesmo. De outros alimentos regionais, me lembra aí algum típico do Sírio, por exemplo, para eu avaliar. Deixa eu me lembrar. Vatapá. O problema do vatapá, por exemplo, eu acho, é o excesso da farinha de trigo, que é uma farinha refinada, de alta carga glicêmica. Mas uma porção pequena de vatapá não tem problema nenhum. Nenhum alimento pode ser culpado de fazer a pessoa engordar ou outras coisas. Se tudo entrar dentro de um cálculo no dia, você pode fazer uso de quase todos os alimentos. Uma questão que eu queria deixar muito importante, uma mensagem que eu queria deixar muito importante aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, é a questão do uso do refrigerante. Porque quando eu entro no supermercado e vejo aquele corredor inteiro de refrigerante, que para mim é considerado um dos 10 piores alimentos do mundo, totalmente industrializado. É como se fosse você tomar soda cáustica e sair inflamando tudo que é o seu trato gastrointestinal, né? E ajudando vai meio que matando as bactérias boas. E cheio de alimentos, cheio de componentes que são ruins, que a gente não consegue metabolizar, porque eles não vêm da natureza. Eles são realmente processados, são compostos químicos que o nosso corpo não reconhece. Então, crianças nessa pandemia, o tempo todo em casa, queria deixar o recado para que os pais não ficassem oferecendo refrigerante. Isso altera muito a microbiota intestinal e, consequentemente, vai alterar a imunidade. Era um recado que eu lembrei de dar aqui. Doutora Carolina, nós temos mais 2 perguntas, a gente vai passar diretamente no seu PV, no seu privado. Uma veio da Clea Barra e o outro do Wellington Souza. Eles entram para participar dos nossos sorteios e as perguntas vão diretamente para a senhora para a gente poder responder, tá bom? A gente quer agradecer a participação de todos em casa. E doutora Carolina, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi extremamente enriquecedora a sua entrevista conosco. Muito obrigada, eu que agradeço, estou à disposição. Maravilha! Daqui a pouco, no último bloco do programa, nós temos entrevista com Félix Robato, o rei das lives. A gente volta já já.